O tema do podcast de hoje é Ele Não Gosta de Você. Pra me ajudar aqui, eu trouxe 2 PhDs em saber quando a pessoa não está afim de você. Eu tô aqui com a Amanda. Oi, gente. Meu nome é Amanda Caroline, sou jornalista, canceriana, muito iludida e sofrida. Tô solteira, gente. @AmandesCarol. Amandes com Z, tá? Cuidado. E eu também tô aqui com o Felipe. Oiê, tudo bom? Sou o Felipe, pode chamar de Fio. Tenho 28 anos, sou publicitário. E se quiser pode me seguir no Insta. É FioLiblank, só que no in é o número 1. Aqui a gente vai discutir atitudes que demonstram o interesse ou não das pessoas que a gente tá afim. Então vamos começar aqui discutindo o seguinte. Quais são as atitudes que vocês acham que a pessoa demonstra quando ela não tem interesse em você? Então, eu acho que quando a pessoa não quer abrir mão da intimidade dela, significa que ela não está interessada. Tinha um cara com quem eu saía, que ele sempre ia em casa, a gente transava, etc. Só que ele nunca dormia na minha casa. Então, tipo, aconteciam as coisas, né? Coisa vai, coisa vem e tal. A gente ficava um tempinho abraçados ali, mas dava 10 minutos o cara picava a mula. Então, assim, se ele não tá afim de dormir muito assim de conchinha com você, de ter assim, né, uma noite mais grudadinha, já significa que o cara não tá 100% dentro daquilo. Pra mim, esse é o maior. Se o cara tá afim de dormir com você, já tem um pouco de interesse. Um pouquinho parecido com isso que você falou. Tem também os caras que nunca estão dispostos a fazer um mínimo esforço que seja. Tipo assim, ou ir pra sua casa, ou fazer alguma coisa que quer que seja tudo na casa dele, que você vá lá e atenda na casa dele, e às vezes nem quer que você durma lá, sabe? Também tem isso. Exato, e vamos de conta de Uber, né? Vamos de Uber de R$600 no cartão de crédito no fim do mês, só pra ir na casa do indivíduo, fazer o coito, né? Aí a Uber cai no cartão de crédito de quem? No Mastercard de quem? No nosso, né? Não dá nem pra dividir o Uber. Vamos dividir essa conta. Aquelas, aí eu pago, meu sonho, eu pago o seu Uber. Eu falo, pois bem, tô indo. Meu sonho. Dá muita raiva disso mesmo, que a pessoa, filha da puta, não quer fazer nada, não quer dormir, não quer tomar banho, não quer fazer porra nenhuma. O que você quer, vagabundo? O que você quer? Pra mim, como aqui a coisa não é muito frequente, assim, a coisa do coito, então vamos trazer tudo pro mundo digital, né? Que é um pouco, né, do que eu tô acostumado. Então, assim, pra mim, o principal forma do boy mostrar desinteresse é quando é sempre você que tem que puxar o papo. Porque não importa o quanto o papo chega a fluir, se ele vai muito pra frente ou não, é sempre você, sempre você. Chegou um momento que eu falava, nossa, a gente conversa todo dia, a gente tem super assunto, nossa... Mas vai eu ficar um dia sem mandar mensagem pra ver se, de fato, a gente tem alguma coisa, assim. Aí um dia eu falei, vou fazer um teste, né? Vamos lá ver. A gente conversando todo dia, eu falei, nossa, a gente tem tudo a ver, a gente conversa todo dia, nossa, a gente não para de falar. Fiquei um dia sem falar nada, fiquei 2, 3, uma semana. Cadê o papo? Cadê a coisa de uma química, né? Então, assim, se o boy não rola uma reciprocidade na forma de você puxar o assunto... Então, acho que já é um ponto que você tem que se preocupar aí, porque ele, de fato, não tá muito interessado em falar com você quando você imagina, não. A pessoa não faz o mínimo esforço pra puxar um assunto, sabe? Isso é bem estranho mesmo. Às vezes tem uma humilhação, né? Que, tipo, quando você fala assim, tudo bem com você? A pessoa assim, em tudo. Aí ela conta a vida inteira e não pergunta, e você? Esse é o auge da humilhação, cara. Sim. A pessoa ainda se aproveita que você fala, tudo bem, aí desabafa com você e não nem pergunta, tipo... de volta, e aí a conversa não vai pra frente. Ainda você passou de psicólogo, podia ter cobrado uma sessão. Não, o pior é que tem um boy da política da boa vizinhança, né? Que você fala com ele e ele chega e fala assim, tá, e como você tá? Sei lá, como tá de quarentena? Aí você vai lá e responde, tipo, então, gente, tá difícil, eu tô aqui cozinhando, tô fazendo não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, fala, e aparece assim, ó, visualizado. Aí você vai lá e bota um story, sei lá, ouvindo uma música, e ele manda, eu amo essa música. Aí tá aquela conversa inteira pra trás, assim, mostrando o quanto ele não se importou com você. Tipo, ali já encerrou aquela conversa, ele já tá em outra página ali, né? Não, ele falou assim, eu vou lançar aqui a política da boa vizinhança e vou aqui voltar pro que eu tava fazendo. Aí o que acontece com isso é que às vezes a gente se pega pensando numa puta resposta pra poder puxar um assunto. Você pensa, não, vou falar isso, vou mandar isso e tal, não sei o que, e a pessoa vai lá e é monossilábica. Tipo, meio, sim.
A pessoa responde só um kkkk. Nossa, que ódio! Você pensou numa puta resposta, a pessoa só responde uma risada. Não, eu fico sempre pensando, tipo, eu vou pensar numa forma de que, tipo, não seja muito grande, pra não irritar muito, a pessoa ler, a pessoa conversar. Eu penso no tom que ela fala, trago um meme que ela gosta. Assim, eu tenho todo um guide dentro, né? Coisa do publicitário, taurino, né? Vou lá e mando, assim. Aí eu já tô esperando a resposta, assim. Aí aparece a notificação do Instagram. Eu não vou olhar, falando curtiu essa mensagem. Nossa, gente, no Instagram, quando a pessoa nem responde, ela só dá um curtiu sua resposta, nem se preocupou em responder o kkk desgraçado, você tá com corona, a pessoa não se preocupou com nada. É muito triste. Muito triste. Mas aí, ó, só vou dar um adendo. Nessa situação da gente mandar mensagem e só receber indiferença de volta, uma coisa que eu faço é, quando eu vou começar a conversar com um cara, eu já vou embasada. Eu vou preparada com todo um background, assim, né? Eu uso o meu faro jornalístico, eu fuço a rede social inteira, todas as redes sociais inteiras. Eu já crio uma narrativa, já sei tudo na minha cabeça, o que ele gosta, não sei o que. Tipo assim, óbvio que eu só faço esse esforço quando eu tô afim mesmo de pegar, né? Então, tipo assim, eu crio todo, tipo, eu já sei o que eu vou falar, eu sei o que ele gosta, e aí, às vezes, ele não tem escapatória, só pra deixar, tipo assim, puta, essa mulher é a mulher da minha vida. Aí eu já penso assim, boa, já garanti essa transa, entendeu? Então, tem que fazer o cara achar que você tem, tipo assim, uma baita sintonia. Então, eu faço uma apuração, um jornalismo investigativo, e aí não tem erro. Fazia bem a Verônica Mars. Toda vez que eu ia falar com o boy, eu ia lá, pegava, favoritava os links, ele gosta disso, gosta dessa música, penso, de manhã eu mando a música pra começar o dia, de tarde falta coisa, indico uma série. Não, ia tentando, ia achando que eu assim, mas assim, todo dia eu que tinha que puxar o assunto. Isso que eu... Todo um cronograma, tudo com várias pautas pra puxar assunto, pra parecer que é toda uma conversa espontânea. Falando assim, tem que me garantir pelo assunto, né? Porque de outro jeito, né, vamos ser bem sinceros, né? Porque assim, o boy tem gente que chega assim, manda uma foto, já foi, né? Já tá ganho o assunto. Daí agora uma vez eu fui tentar, tirei duas. Quando eu tirei 50 e vi que não dava, pensei, o meu jeito é pelo assunto mesmo. na coisa do papo, né? Tem papo, tem tudo. Gente, eu tenho vivência, eu sei do que eu tô falando. Então... Eu tenho um ponto que ele é um pouquinho polêmico, mas é a demora para responder. Então, aí as pessoas falavam assim, quando a pessoa demora muito para responder, significa que a pessoa não gosta. Gente, eu demoro muito para responder, mas não significa que eu esteja desinteressado. Mas eu entendo que existe um período, um horário, basicamente, assim. Passou 8 horas de trabalho, a pessoa às vezes ficou corrida e tal, não conseguiu falar com você. Ok. A pessoa dá 1 hora pra pessoa chegar em casa. A pessoa chegou em casa, a pessoa tomou banho, fez sua comida, aí já foi mais umas 2 horas. Então, 8, 9, 10, 11 horas. 12 é a metade de um dia. Depois de 12 horas a pessoa não te respondeu, acho que a pessoa não tá com tanto interesse em você. Eu acho que uma coisa que nesse caso que dá pra perceber, por exemplo, a pessoa demorar pra responder, eu acho super ok, até porque eu também demoro. Mas eu acho que, tipo assim, você vê, você manda as mensagens, você fala, tipo assim, A, B, C e D. E a pessoa, A, D, KKK. E ela ignora tudo que você falou antes. Ela, tipo, responder por livre, espontânea, tipo, obrigação. Responder, ou ela dá uma curtida e fala assim, nossa, verdade, KKK, dá uma resposta meio genérica. Se ela respondeu direito depois desse tempo todo, beleza. Mas eu acho que a partir do momento que a resposta foi genérica, ou só de pegou um ponto e usou, é que, tipo assim, essa pessoa só tá querendo manter ali, né? Então, eu tenho um ponto interessante sobre esse lance da demora de responder. Eu tô trocando ideia com um menino que a gente deu match no Bumble e a gente começou a conversar lá no Bumble mesmo. E teve ele demorou, sei lá, eu puxei assunto com ele, né? Porque o Bumble é a mulher que tem que ir atrás, né? Uhum. E aí ele me respondeu, tipo, no dia seguinte e tal. Aí, da terceira coisa que eu, tipo, da minha tréplica, ele demorou 1 semana pra responder. E eu tava, tipo, eu achei ele um cara super legal. Eu falei, putz, ele nunca mais vai me responder. E aí, demorou 1 semana, ele me respondeu. E aí, eu comecei a reparar que ele, tipo, sempre me respondia nos horários estranhos, tipo, 5 da manhã, assim, e sempre 2 dias depois, 3 dias depois, né? Sempre com muita demora. Enfim, a gente começou a conversar no WhatsApp, porque a conversa foi pro WhatsApp. E aí, cara,
esse menino, ele realmente demora muito para responder, mas quando ele me responde com áudios. Ele já me mandou um áudio de 6 minutos. Às vezes eu acho que, sei lá, tipo, a pessoa não tá... Realmente, tipo, eu não tô afim de responder hoje, mas não significa que ela não tá querendo, tipo, continuar tendo um papo com você, sabe? Porque eu sinto que, toda vez que a gente conversa, esse menino, é sempre com um gap de dias. Mas aí eu sempre mando áudio pra ele sempre manda áudio longuíssimos pra mim. Então, minha cabeça, tipo, meio que virou nessa história, sabe? De responder rápido ou não. Ele me provou que, às vezes a gente tá um dia, tipo, muito cansativo e não tá afim. E não tem problema deixar a pessoa esperando, tipo, sabe, 2 dias. Ok, sabe? Se você depois for responder com cuidado, com carinho, etc. E ele, tipo, faz isso, sabe? Então eu tô, tipo, eu mandei pra ele umas últimas coisas na quinta à noite. Eu sei que pelo menos até amanhã de manhã, às 5 da manhã, ele me responde, entendeu? E eu sei que vai fluir o papo. Então eu meio que, sei lá, tô tentando, tipo, desmistificar essa coisa do visualizou e não respondeu, sabe? Não, faz total sentido. Porque se você parar pra pensar, tipo assim, depende muito da profissão da pessoa. Por exemplo, eu já saí com um cara que ele trabalhava numa produtora de vídeo. E era tipo assim, ele virava, era animal a rotina dele. Não tinha uma rotina pra ele parar e responder. E também já saí com um enfermeiro que também era tipo assim, meio que foda pra ele responder. Mas sim, tinha isso. Tinha esse interesse dele em responder o que você mandou e sugerir um novo assunto. Então, tipo assim, você vê que a pessoa tá interessada aí. Se você vê que a pessoa, tipo assim... Você mandou mensagem há 2 dias, aí você olha assim, a pessoa online há 5 minutos. E aí tá lá, você dá uma pensada. Não, total. Eu acho que isso é, tipo, de você ter uma resposta que a pessoa, tipo, de fato parou, ouviu, respondeu os seus pontos e tudo. Essa demora pra responder, ela se torna algo, tipo, meio irrelevante, assim. Eu acho que o que pega mesmo é a pessoa, tipo, até responder, tipo, na hora e mandar kkk, beijo. Exato, de que adianta ela ter respondido rápido e tá, tipo, ignorando o que você falou. Tipo, o cara demora 3 dias, me manda um áudio de resposta de 6 minutos. Manda um podcast, gente. Um podcast. E ainda o cara, ele falou pra mim assim, nossa, que raiva esse corona, queria tanto sair com você pra ir tomar uma num bar. E eu falei assim, oh my God, Mas também pode acontecer da pessoa curtir, comentar, visualizar tudo e super responder. E na verdade a pessoa não está interessada, a pessoa está com outro interesse. Um interesse somente sexual. Tinha um cara que eu saía, que o nome dele era Fábio. E ele era assim, tipo, super presente nas redes sociais. Tava lá, respondia rápido e tal, não sei o que, curtia, comentava, tava ali engajando, assim, era um crush que engajava nas redes sociais. Eu achava que ele tava interessado em alguma coisa, porque ele se esforçava mesmo pra puxar assunto. Mas, gente, era assim, depois que transava, sumia. Tinha um interesse, mas era o interesse sexual, entendeu? Tipo, aí a gente faz o quê? A gente aproveita, vai lá e curte, mas assim, se você tá esperando alguma coisa além dessa pessoa, além do interesse sexual, não vai ter, porque essa pessoa já está deixando bem claro que é pra isso que ela quer. Depois que ela transa, ela dá uma sumida. E aí ela vem de novo, semanas ou até meses depois já aconteceu também, tipo assim, fingindo que nada aconteceu, puxando super assunto, super interessado, só pra transar mesmo. Ah, mas aí cabe a pessoa também ter o discernimento de saber o que você tem com a tal pessoa, né? Também não adianta você esperar o biscoito do cara que você só procura pro rally rola também, né? Tipo, a gente também tem que ter o negócio da noção. E também, eu acho que às vezes o silêncio diz tudo. Por exemplo, se você não tá afim da pessoa, eu, em vez de responder, eu realmente ignoro, assim, sabe? Eu posso até ser um pouco educada no começo, mas se a pessoa começa a insistir, o que aconteceu comigo há um tempo, eu dei um match com um cara no Bumble. Eu tô muito usuária do Bumble. Podia até cobrar publicidade aqui. Mas eu dei o match com o cara do Bumble, a gente foi pro WhatsApp, só que, mano, não bateu, não gostei do cara, enfim. E aí, eu simplesmente parei de responder. Quando você para de responder, pô, a outra pessoa deveria pensar, putz, acho que ela não está afim de mim. Mas não, o cara ficava, ei, e aí? Quando nós vamos nos ver? Oi, fulano de tal, hoje eu vou numa festa tal, vamos lá? Oi, não sei o que. Ele, tipo assim, ficou 1 mês indo atrás de mim e eu sem dar uma resposta. E às vezes não entende. Então eu acho que assim, o silêncio às vezes pode ser a melhor solução, sabe? Por mais duro que seja. Eu acho que, não, mas às vezes dar uma pistinha também ajuda, porque eu tive do outro lado, foi assim, puxado. Porque dependendo da experiência, né? Tipo, na vida pré-quarentena, eu tinha dado match com um gringo, né? Um boy de Londres, e tipo, foi... Antes dele chegar no Brasil, a gente foi conversando e tava, tipo, vários matches. Ele falou que gostava de uma banda que eu gosto.
Quero bonito. Conversando, nossa, você gosta dessa banda, a gente batendo papo. Aí ele chegou no Brasil, saímos uma vez, saímos duas, ele veio pra casa. E aquele papapum, né, foi. Aí depois eu falei, você quer dormir aqui? E assim, eu sou muito romântico. Ele falou assim, quero. E na hora que deitamos, assim, a coisa de uma conchinha, eu falei, meu Deus do céu. Era tudo que eu queria. Eu queria mais a conchinha do que qualquer coisa. Muito, muito carente, né? Você queria o green card, é isso que você queria, né? Aí foi lá, tomamos café da manhã, aquela coisa, assim, aqueles papos, assim, houve um metrônome aqui, meu disco, eu falei, nossa, tá perfeito, vou embora desse país. Quarta cena, mandei mensagem outro dia, monossilábico. Falei depois, monossilábico. Aí falou assim pra mim, olha, eu vou dar uma passeada no país por uma semana aí. E eu acho que eu vou ficar meio sem internet, a gente fala depois. Eu falei, beleza. Fui mandando, assim, mensagens, assim, no Instagram, bem tranquilinha, assim, nada. Falei, beleza, vou esperar. Quando completou 7 dias, eu falei, e aí? Tá aqui já, não sei o quê. Visualizando, respondeu. Daí eu falei assim, não, só pode desencargo, vou dar uma olhadinha. Fui olhar lá, tinha me dado um follow. Que absurdo. Queria fazer um passeio cultural pelo Brasil. Com certeza, no Rio teve uma outra vítima. Mas tem essas pessoas que são super intensas. Então, caralho. Mas tem essas pessoas que são muito intensas e que no outro dia, tipo assim, cagam. Tipo assim, e pra ela viveu aquela noite. E aí, às vezes, a gente quer viver aquilo de novo e a gente fica pensando, tá, como que eu vou conseguir essa pessoa de novo e tal, não sei o quê. Não, eu só queria uma conchinha de novo pra mim, nossa. Tipo, viver um café da manhã de novo. Ele só queria colocar o alfinete no Atlas ali, São Paulo. Pode ser um alfinete no Atlas dele, São Paulo. Exatamente. E eu aqui, né, só querendo, já tava pensando em apresentar, falando assim pra família, ai, gente, ele não fala português, aquela coisa. Eu tava fazendo a mulher do Google já, tava aquela coisa assim, mas não foi dessa vez. É muito chique apresentar um namorado gringo pra família, né? Ah, ele não, gente, esse é o... This is Jack. Aí o Jack faz uma carinha meio assim, sabe, constrangido. Aí vem sua tia oferecer Guaraná pra ele. Né? Não, ia fazer a Luciana Gimenez everyday, assim. Eu pensei em inglês, gente. Uma coisa assim, ia viver um live action no Super Pop. Eu juro que eu não entendo, assim, sabe? Quem se entrega muito no outro dia tá, tipo, age como nunca nada tivesse acontecido. Eu realmente não entendo. Não faz parte, assim, do meu caráter, do meu perfil. Assim, é realmente esquisito, assim, não consegui engolir. Ou assim, eu sempre ajo da primeira vez, assim, meio com o pé atrás, em tudo, assim, sabe? Eu nunca me jogo. Não, gente. Exato, teve um boy, gente, esse daí é das antigas, assim. Enfim, eu não vou contar muito a história, mas é uma história que, tipo assim, foi iludido e tal, aquela coisa. A gente saía, a gente ficava, era um amigo e tal, mandava umas fotinhas no Snapchat, assim, iludida, nunca falei nada. Mas enfim, heartbreaks à parte, um dia a gente saiu da balada, aí tinha que ir pra casa, ele foi pra minha. Eu morava com meus pais. Meu amigo, levei lá, né? Aí o que acontece que rolou uma coisinha assim tal, outro dia acordamos, daí eu peguei e fui fazer um café. Quando eu voltei, ele ficou best friend da minha mãe. Estavam conversando sobre remédios controlados. Aí eu amei ele toma Rivotril igual eu. E foi aquele papo, assim, minha mãe se apaixonou, amor, corta a cena, não falou comigo direito depois, aquela velha história, mas eu achei muito engraçado. Minha mãe, ele também tomou remédio controlado, tudo igual eu, menina. O bom é que eles iam trocar receita, né? Tipo trocar receita é coisa de um contrabando. A médica não passou receita esse mês, vou falar aqui com o meu genro. A dosagem dele é menor, mas aí eu tomo 2, sabe? Eu me viro. Mas essas pessoas realmente que são muito intensas, assim, de primeira e que depois não demonstram com a mesma intensidade, né? Ou não continuam o assunto e tal, fica meio difícil de entender mesmo, assim. Mas, assim, tem pessoas que demonstram interesse, mas aí a gente, às vezes, confunde. Costumava confundir muito esse interesse, por exemplo, quando eu era mais jovem. Que a pessoa só quer o interesse sexual e você tá achando que tinha um outro interesse por trás. Hoje em dia, se a pessoa tá só com interesse sexual, eu também não acho ruim, sabe? Acho ótimo. Eu caía muito naquela, tipo assim, do cara que me procurava sexta-feira, 1h, mandava mensagem, por onde você tá? Sábado, 2h. E aí, tá por onde? E eu achava que era, tipo assim, super, a gente tava super junto, tá ficando super certo. Então, era assim, ele não tinha mais rolê,
E me chamava, e eu falava assim, meio, não sei o que. Gente, era isso, ele só queria transar comigo e não tinha nenhum programa melhor. Não, é muito triste viver esse relacionamento né, solitário. Às vezes acontece. Eu tinha um contatinho que ele era especificamente só pra passar a noite. E ok, então nossa conversa, tipo assim, e aí, tá livre hoje? E tipo, e aí, cara, beleza? Vamos se ver? Tipo assim, a conversa inteira só isso. Mas eu tinha até um rolinho com um cara que eu me apaixonei, assim, só que claramente ele só queria sexo mesmo. Só que ele era uma pessoa educada, ele era legal. Então ele ia na minha casa, ele cozinhava, ele me chamava para sair com os amigos dele, mas no fim das contas ele só queria uma coisa comigo. E aí eu fui me iludindo com essas educações e aí me ferrei. Aí na hora que eu fui falar pra ele assim, ó, fulano, ou vai ou racha, tô gostando de você. Aí ele falou assim, então aqui no momento não tá dando, não tô muito disponível, não sei o quê. Aí beleza. Falei, bom, ele realmente só queria sexo, né? Deu 4 meses, apareceu com uma namorada. Filho da... Ai, que ódio! Isso é a coisa que mais dá raiva na vida. É isso, tipo, eu mesmo, tipo assim, esse boy aí, eu falei pra ele, assim, eu sei que a gente não fala muito, mas a gente tá ficando, tá rolando umas coisas aí, e sei lá, eu achei que eu tô gostando de você, o que você acha? Daí ele falou assim, putz, então, acho que você confundiu um pouco o curso da nossa amizade, a gente só tá curtindo mesmo, mas você é legal. Já rolou assim. Fale por si. Tipo, que nem uma vez aconteceu, eu saí com um boy, tipo, puramente assim, sei lá, sexo. Tava vendo Big Brother lá, o da Gleice. Aí eu tava fazendo maratona, porque eu tava atrasado. Só que deu um tédio, assim, nada veio a mensagem pra papum. E aí, tá fazendo o quê? Eu falei, beleza. Fomos lá e tal. Quando acabou, só que ele pra minha casa continuou a Big Brother. Daí ele, eu vi que você gosta de The Killers. Daí eu, eu gosto. Ele foi colocando a mão em volta. Aí eu, obrigado, não sei o que, saindo assim, querendo ir embora. Daí outra vez ele continuou, daí depois ele descobriu que era amigo de uns amigos meus. Ele, eu sou amigo de uns amigos seus, a gente tem tudo a ver. Aí eu, nunca mais falei. Eu já corto, assim, porque se for pra continuar, eu não gosto daquele ditado, assim, não faço o que eu não quero que faça comigo, entendeu? Exato. Então eu já cortei também. Porque, sei lá, às vezes a pessoa, tipo, é muito louca, eu consigo separar muito a coisa sexual da coisa... Por exemplo, a pessoa fez um café da manhã pra mim, a pessoa me deu um oi mais fofinho, a pessoa lembrou de uma música, tô apaixonado. Agora, trazer horrores quando a pessoa, assim, caguei, assim, não senti nada, assim. Acontecia muito comigo quando eu era muito inocente, eu tinha o quê? Os 25 anos. Que era, por exemplo, eu confundi isso de, tipo assim, eu achava que através do sexo eu conseguiria... conquistar a pessoa, sabe? Tipo assim, eu não vou entregar só um sexo, vou entregar um sexo e uma conversa super boa, uma coisa, um sexo diferente, não sei o que. Eu costumava fazer muito isso. Até que eu percebi que, vamos sair da rotina, não sei o que. Eu queria mostrar que eu era, tipo assim, essa pessoa que rompia tudo, que não era só um date de aplicativo. Mas aí aconteceu que teve um dia que teve um rompante pra mim, que foi assim, eu conheci um cara no Happn, ele era muito bonito. E aí a gente deu match, só que aí a gente conversou super pouco. E aí um dia numa balada eu encontrei ele, e aí a gente se pegou, eu fui pra casa dele e tal, não sei o quê. E aí teve um dia que, eu lembro, faz um pouco de tempo essa história, que foi quando estreou aquele filme A Bruxa, um filme de terror, sabe? E aí tinha estreado esse filme e eu tava morrendo de vontade de assistir. Aí eu falei, vamos assistir o filme A Bruxa? Ele, então, acho que você tá confundindo, assim, nosso rolê não é esse, eu não quero ir no cinema com você. Foi horrível, assim, mas ele foi sincero nesse ponto, sabe? Mas aí foi quando eu comecei a aprender que, tipo assim, não... Se você tá só transando com essa pessoa, se você chama ela pro cinema, é um vai ou racha, é um teste, entendeu? E é mais sujeito que a pessoa fale assim, não, não vou. Eu acho que assim, por exemplo, ele viu o limite que ele poderia chegar, ele foi lá e te falou, olha, não é isso que tá acontecendo. Eu acho também que cabe por exemplo, vamos fazer de conta, eu sou iludida e o cara é o iludidor, o que está iludindo. É tipo assim, cabe a ele, tipo, também deixar claro, sabe? Porque se você também for alimentando essa esperança... Eu acho que você também é um pouco responsável, sabe? Por exemplo, eu achei legal o que ele fez. Pô, o cara com quem eu tava poderia muito bem, em vez de querer cozinhar na minha casa, jantar na casa dele antes de vir pra mim, entendeu? E só vir pro que ele queria fazer, entendeu? Eu acho que tem que ter esse discernimento legal aí de falar, não, calma, chegamos onde
No máximo. Aí também, até saindo um pouco dessa coisa do sexo, tipo, nossa, eu passei por uma situ esse ano que foi assim, puxada. Pensa, tinha um boy que desde 2015, 16, que eu comecei pro rolê do techno, falei, pá, putz, vamos lá, não sei o quê. Eu vi esse boy e eu falava, nossa, gente, 300% meu tipo, uma carinha de estranho, diferentão. Eu falei, não, olhei uma, olhei duas, olhei três, aí achei no Instagram. Segui, respondi stories e nada, assim, por anos. Radio silence. Até que anos se passaram, chegamos em 2020, janeiro. Tava no rolê com meus amigos, acabou que a gente sempre fica doido, vai de casa pra casa. Chegamos numa casa, o dono da casa era esse boy. Daí eu fiquei assim, eu olhei e falei, caralho, gente, esse menino aqui desde 2015 eu pago mó pau. E assim, tive um apagão no meio do percurso, quando eu me dou conta, eu tô beijando ele. Aí eu falei, gente, ficou aquela coisa, aquela paixão, não sei o quê. Ficamos a noite inteira conversando. Eu fui lá no Instagram, apaguei todas as mensagens que eu enviei. Aí segui de novo. Eu falei, nossa, qual que é o seu Instagram? Fui lá, seguimos. E conversamos um dia, conversamos outro. E eu tava com, sei lá, né, uns negocinhos ali comigo, né? Daí fomos, um rolê. Aí no outro rolê, cheguei, mandei mensagem pra ele. Ele respondeu, tava no mesmo rolê que eu. Ficamos de novo, e eu falei, nossa, é início de um sonho, né? Igual o meme. Deu tudo errado. Aí tava pra mim, início de um sonho, pode tudo a ver comigo, gente boa, meio assim, meio no profile, aquela coisa. Daí, beleza, fomos nesse rolê, tudo perfeito. Aí no outro dia a gente começou a conversar, tava lá fazendo compra no mercado, lá comprando, quando ele, oi, filho, tudo bem? Aí eu, nossa, o coração até batendo, aí a gente lá conversando. Daí ele, não sei o que lá. Batendo, como tá a sua vida? Como tá? Aí eu falei, não, tô aqui no mercado fazendo compra. Eu já tava assim, ó, no início de um sonho. Daí ele falou assim, você pode me passar o contato do seu dealer? Aí eu, nossa, eu passei, né? Eu achei meio estranho. Aí eu falei, não sei o que. Daí ele meio monossilábico depois. Daí no outro dia eu falei assim, então, vamos fazer alguma coisa hoje? Ele, talvez. Ele, vamos fazer não sei o que lá. Daí eu falei assim, eu vou sair do trabalho tal hora. Ele, vamos ver. Daí eu falei assim, minha amiga abriu um bar. Aí ele falou assim, vai ser um rolê, tipo, com mais pessoas. Eu falei, não, pensei, ideia a gente conhecer esse bar da minha amiga. Daí ele visualizou, estamos agora numa pandemia, em maio, nunca me respondeu. Ou seja, ele só queria droga de preços baixos. Só queria droga e conhecer meus amigos. Basicamente isso. Ou seja, fui humilhadíssimo. Ficamos por isso, mas às vezes, com sexo ou não, você pode ser completamente iludido. As pessoas só estão querendo tirar um pouquinho de você. E às vezes acontece da gente marcar com uma lição. Ou a gente olhar com o olhar de hoje e perceber que a gente, realmente, eu posso ter sido um pouco trouxa aqui. Tipo, quem nunca ficou relendo conversas, então. Mas, por exemplo, tinha um cara que eu fiquei com ele 4 meses, assim. E pra mim, na minha cabeça, assim, na época, era super intenso, assim. Tipo, nossa, amava, não sei o que. Falei pra minha mãe, não sei o que. Ai, mãe, tô saindo com tal pessoa. E tá sendo muito bom, conheceu todos os meus amigos. Eu falava pra todo mundo, assim. E aí, pra mim, na minha cabeça, era tipo assim, tamo namorando. Até o dia que aconteceu isso que a Amanda falou. Tipo assim, não tô afim de nada sério, terminou comigo. Tava uma semana depois namorando. Mas com o olhar de hoje, eu comecei a perceber várias coisas. Tipo assim, ele era viciado em LOL. Tipo assim, eu tava lá do lado dele, ele ficava jogando LOL. Sempre tinha que ser na casa dele. Tipo assim, ele nunca podia ir pra outro lugar, porque ele sempre queria do jeito mais cômodo. Qualquer coisa ele se recusava, e eu tinha que sempre que abrir mão, e ele nunca abria mão, fazer nenhum, vou colocar entre aspas, sacrifício. Então hoje eu consigo perceber que, tipo assim, mano, eu era muito trouxa, porque, tipo, jamais ele demonstrou que ele estava tão afim como eu estava, sabe? E a gente consegue perceber isso hoje. Pode ser que se repita isso e aconteça tudo de novo e eu me iluda de novo. Pode ser que sim, pode ser que não, mas assim, é muito bom olhar com o olhar de hoje pra gente perceber que, realmente, eu vacilei um pouquinho ali, que a gente não tá imune a isso. Assim, foi muito patético, porque ele sempre fala, tipo, vai ter algum rolê, no sentido de ter uma galera, e de me encontrar no rolê, e eu fico procurando meus amigos pra montar um rolê. O que eu falo pra ele? Será que desse jeito parece que eu tô muito afim? Ficar mandando print pros meus amigos. Será que essa mensagem tá boa? Não, porque eu quero chamar ele pra ir no bar da minha amiga hoje. Será que eu falo desse jeito? Será que eu falo daquele jeito? E ficava meus amigos mandando dicas, e eu mandando, e eu perguntando aquela coisa, e deu tudo errado. Mas se você parar pra pensar, a partir do momento que ele só queria sair comigo se fosse pra um rolê com mais pessoas, eu já tinha que ter me tocado. E, tipo, nunca
ele teve um interesse em mim, de fato. Talvez fosse porque eu fosse o único gay no rolê inteiro. Aí, tipo, tinha esse fator também, né? Porque, tipo assim, tá tudo errado desde o começo. Só que eu peguei eu falei, não, gente, porque a gente mal se conhece. Talvez ele esteja inseguro de parecer algo muito sério, deixar ele pra um bar da minha amiga, só eu e ele. Não tem nada a ver. Você ir pro bar com uma pessoa, tipo, só você é a pessoa, tipo, é um date, sabe? Você não tá, isso não significa nada. Mas eu ficava, tipo, tentando circular porque eu não tava conseguindo acreditar que ele só queria falar comigo pra pegar, tipo, o contato de um dealer pro rolê, sabe? Mas assim, eu fiquei muito na negação. Eu digo mesmo, esse lance que o Y falou, assim, de olhar para a relação passada com o olhar de hoje. Eu, olhando o que eu tive com esse menino que eu tô falando que me iludiu, eu tava muito, tipo, apegada às migalhas. Tudo bem que, assim, de fato, eu acho que ele me iludiu. Ponto. A forma como ele me iludia era dando migalha. E eu aceitava aquilo. E, tipo assim, não vou aceitar isso. Tipo, não posso aceitar isso. Eu, olhando de hoje, eu fui trouxa. Então, eu acho que é sempre bom a gente também parar, fazer autocrítica e para não errar de novo, sabe? Porque é muito fácil ser iludido e tem essa linha tênue entre ilusão de fato ou você tá, tipo, se apegando à migalha. Eu acho que foi um pouco dos dois no meu caso, mas eu acho que a gente tem que, tipo, forçar o olhar pra não cair no conto do vigário. Por exemplo, tipo, é engraçado você falou de migalha, porque eu sempre foi, tipo, muito tava ligado, tipo, nessa coisa de, ele mandou uma música, ele falou outra coisa, ele curtiu minha foto. Só migalha, migalha, migalha. Eu tinha um grupo com minhas amigas, que era o grupo Migalhas do Amor. Tenho minhas 3 amigas, 2014. Um Gico 2014. Aí era eu e minhas 3 amigas do grupo Migalhas do Amor e tal, no Facebook, né, porque a gente nem usava tanto o WhatsApp. Corta a cena pra 2020, eu sou o único solteiro ainda do Migalhas do Amor. Mas aquele ditado, been there, done that, você falou, eu só fiquei tipo, é isso, falou tudo, preach girl. Sim, gente, às vezes a gente se pega muito, tipo, satisfeita com uma migalha, tipo, que delícia esse pão que o diabo amassou, sabe? Mas a gente pode ser muito melhor, sabe? Eu tô no bar, a pessoa falou assim, olha, chega lá com 2 long neck, daí eu, deixa ela pagar, a pessoa, não, eu peguei pra você. Aí eu penso, puta que pariu, tem que casar. Me deu uma long neck, uma merda de R$3, vai tomar no cu. E eu já fiquei tipo, a gentileza muito me conquista, entendeu? Aí, aquelas não é nem original, né? Itaipava. É o gesto que me pega, é o gesto, a pessoa pode ser... A cristalzona lá e tá feliz. A Cristal, meu Deus. Cristal zero. Mas ele me deu, mas amiga não é cristal, não interessa, ele fez de jeito. Ele tirou do bolso dele. Era uma cristal choca, amigo. Amiga, foi R$3. Amiga, ele achou no chão. Amiga, qual que é o teu valor? Teu valor é uma cristal? Valoriza, garota. Gente, mas é muito bizarro como a gente para pra pensar que, tipo... A gente passa por essas lições e, às vezes, por a gente não dar uma revisadinha, a gente acaba caindo meio que de novo, assim. Ou, às vezes, a gente também aceita essas migalhas, achando que tá tudo bem, porque a gente, enfim, tá transando, ou a pessoa compensa de alguma maneira, quando, na verdade, a pessoa não tá. Por exemplo, tinha um cara que eu saía, que era isso, tipo assim, era muito claro que ele me dava, tipo assim, o mínimo. E eu achava ok, falava assim, tá, eu não quero nada além, só quero transar e ok. Até que começou a chegar um momento em que eu me sentia muito humilhado. Chegou num ponto que era tipo assim, meio que ele falou assim, não, hoje eu vou sair com outra pessoa, mas a gente pode marcar semana que vem. E é tipo assim, eu não era amigo dele nesse sentido pra ele falar isso pra mim, tipo, e eu não ficaria de boa com isso, sabe? Eu acho que ninguém fica de boa. Tipo um date? Era tipo um date. Tipo, se nada. Nenhum pau amigo, sabe? Nenhum amigo que eu conhecia antes, sabe? Pra falar isso pra mim. Eu tenho vivência, sei do que eu tô falando. E aí eu fiquei. Sim! E aí eu fiquei pensando, falei assim, gente, por que ele falou isso pra mim? E é isso, porque, tipo, na verdade ele foi coerente, ele sempre foi cuzão. E eu tava disposto a aceitar aquilo porque era gostoso transar com ele. Até que chegou o ponto que ele fez eu me sentir muito mal, que ele fez eu me sentir um lixo. E aí eu fico surpreso. Meu Deus, ele me humilhou. Tipo, não, querido, desde o começo ele foi te humilhando aos pouquinhos. E aí te surpreende, na verdade, surpreende, porque eu fiquei chateadíssimo. Mas assim, não surpreende no fundo, sabe?
Já E aí vamos de terapia, né? Exato, gente. E aí hoje, tipo assim, isso virou. O que me marcou muito esse cara é que era, tipo assim, chegou um dia que, tipo, ele chegou, antes dele fazer isso pra mim, ele chegou um dia e abriu o Tinder e falou assim, nossa, olha, cara, que eu dei um match. Aí eu fiz assim, ó. Aí, Socorro, eu ia falar agora. sim, o primeiro pensamento que veio na minha cabeça foi tipo assim, meio, você ainda tem um Tinder? Mentira, tipo, não, brincadeira, mas assim, depois disso, não tem mais o que ele não tem mais o que ele fazer. Ele conseguiu se surpreender ainda, sabe? Então é isso. Então acho que às vezes a gente tolera algumas coisas que não tem que tolerar, não precisa passar por isso. Eu acho que é importante a gente frisar aqui que, por mais que a gente tenha essas lições, essas experiências que a gente tenha tido, a gente não pode ser totalmente pessimista e achar que isso vai se repetir com outras pessoas. Todas as pessoas não são iguais. Isso varia de pessoa para pessoa, de sua química para química pessoa. Pode ter uma pessoa que você vai conhecer, que você vai conversar, tipo assim, todo dia, toda hora, o tempo todo. Vai ter uma pessoa que você vai conhecer que vai ser muito legal, mas vocês vão conversar 2 vezes por dia. É bom a gente tomar cuidado pra gente não acabar sendo, tipo assim, trouxa, o iludido, que cai nessa de novo. Mas também não ser o pessimista, que acha que todo mundo que faz aquilo já tá desinteressado e tal, e acabou, entendeu? Eu acho que é muito você encontrar o meio do caminho e ver caso a caso um pouco mais de fora. Porque você se entrega tanto que às vezes você acha que é ou tudo ou nada, assim. Eu acho que quando você vê a coisa um pouco mais amplamente, às vezes é muito melhor. E, tipo, vão aproveitar esse momento sem noiar, assim. Às vezes eu acho que, tipo, eu sou muito... Não é que eu acredito no amor, oh my God, tipo... Mas eu acho que, assim, eu prefiro, às vezes, sofrer 1, 2, 3 vezes do que, tipo, não passar por nenhuma experiência legal, sabe? Às vezes eu prefiro, tipo, passar por 300 experiências frustradas do que, tipo, não passar e não ter vivido alguma coisa legal. Então, eu sou uma pessoa que, tipo, se deu certo, ótimo. Se não deu certo, vou sofrer, mas ótimo também. E tô, tipo, sempre aberta e, tipo, pra todos os tipos de relação. A pessoa vai lá e te manda todo dia bom dia. A pessoa sempre conversa com você. Mas sempre que você vai marcar um date, a pessoa desmarca. A pessoa desmarca, fala, eu não posso, e não sugere um novo. Mas ela tá sempre ali dando um bom dia. É tipo assim, é claro que essa pessoa quer, tipo, um fã-clube. Ou ela é, tipo assim, um vagabundo de um porteiro. Que meu porteiro dá bom dia todo dia e nunca vai me comer, entendeu? É isso. Agora, eu só preciso apontar uma coisa de um boy porteiro que eu tinha. Que dá tal bom dia, boa noite. E era um menino, cara, que ele era muito lesado. Mas muito, muito, muito lesado. Sabe, acho que quando a maconha afeta o cérebro? Ele era muito, muito lesado. E aí... olha, Deus me livre, espero que ele não ouça isso. Mas ele falava comigo, conversava, respondia meus stories. Uma vez eu postei um story rebolando, que ele falou assim, uau, tipo assim, sabe? Mas ele não era muito, tipo, de flertar. Aí, eu passei até minha senha do Globoplay pra ele usar, pra ele assistir. E ele nunca me chamou pra sair. Só ficava, tipo, de papinho, assim, oi, a série, ou, como foi seu dia... E assim, geralmente eu chamo pra sair, eu até chamei, mas a gente não casou de estar na mesma cidade. Cara, eu passei assim no meu Globoplay pra ele, sabe? Emprestei a Amazon uma vez também. Tipo, tá usufruindo das minhas contas e nunca, tipo, me chamou pra sair. Foda, né? Não, é estranho. Por isso, mana, eu fui lá no Netflix e coloquei tirar de todos os dispositivos. Porque eu não respondia. Mas pra assistir Peaky Blinders, eu assistia. Eu tenho uma amiga, que é uma das minhas melhores amigas, que eu tava conversando com ela antes de fazer essa pauta. Eu falei, como que você acha? Porque eu sei que ela é super romântica. E ela, eu acho que é quando ele não recorda as coisas que eu falo, quando ele não se abre, quando ele não conversa sobre o futuro, enfim, quando não me dá atenção. E aí eu fiquei pensando, eu falei, pra ela é muito legítimo isso, e ok, é o jeito dela. Mas eu fico pensando, assim, às vezes, pra você se abrir, você é uma pessoa que pra você é muito fácil se abrir, e tudo bem. Mas tem pessoas que não conseguem se abrir com 2 anos, 3 anos de terapia. Então, tipo assim, é muito foda você cobrar isso da pessoa, sendo que a pessoa nem sabe o que você quer, sabe? E às vezes a pessoa nem tem a pessoa não se comunica dessa maneira. E a pessoa não é a maneira como a pessoa demonstra que está gostando. Não é essa, não é ele se abrindo, entendeu? Então, às vezes, as pessoas podem... Tipo assim, eu via que eu exigia muito de uma pessoa, tipo, meio que... eu quero que a pessoa esteja disponível pra mim 24 horas por 24/7. Tipo, hoje eu entendo que, tipo assim, meio que... Não, ninguém tá disponível 24/7 pra ninguém. O que a gente precisa entender
que a maneira como que a gente demonstra que a gente gosta, não necessariamente é a maneira que o outro demonstra como que ele gosta. Teve um boy que, tipo, que eu gostei muito e tal, e, tipo, enfim, vários sofrimentos e tal. E a gente teve um aftermath, assim, de, tipo, se encontrar só pra poder, tipo, bater os pontos, assim, tipo, eu meio que fugia disso, eu, tipo, só fiquei puto e pronto. Muitas coisas que eu falei, ele não tinha a menor ideia, assim. Ele falou assim, nossa, mas eu nunca percebi isso. Eu nunca achei isso. Isso nunca passou pela minha cabeça. Aí ele me citou com a forma que ele me via. Ele falou assim, não, pra mim eu vi uma pessoa super segura, super tranquila, que não sei o que lá. Eu fiquei tipo, nossa, mas eu tava morrendo, como você viu isso? Daí, tipo assim, você tem o seu orgulho que você coloca, e às vezes a gente acha que a pessoa tem bola de cristal também. Não tirando a responsabilidade, que na maioria das vezes a pessoa é bem cuzona, mas assim... Às vezes a pessoa de fato não percebeu e você também teve o seu orgulho, assim. Então é bom ser bem transparente, eu acho. Aí é aquele ditado, né? Quem tem boca vai a Roma, né? Existe uma diferença entre persistência e teimosia. E eu vivia nessa linha tênue de saber, eu tô sendo persistente ou eu tô sendo teimoso, assim. Principalmente com relação a pessoas, assim, em relacionamentos. Só que acontece, eu acabava caindo nessa coisa, tipo assim, de, eu não vou desistir. Não vou desistir, eu tô desistindo muito rápido, tô desistindo muito cedo. Na verdade, eu tava sendo trouxa, teimosíssima, assim. E aí, o que acontece? Na persistência, a insistência tá no que você quer conseguir. Sem se ater no como. Você pode mudar a forma de como conseguir aquilo. Então, não deu de um jeito, você vai tentar de outro. Já na teimosia, há um apego no como você vai conseguir. O apego fica até maior do que o objetivo. Então, um exemplo, diante de uma situação que eu vejo que o cara não tá respondendo muito, etc., e eu tô afim dele. Então aí minha alma ariana, vai lá e fala assim, não, vai conseguir. Então eu vou lá e preciso do quê pra poder conquistar ele? Preciso puxar assunto. Então eu puxo assunto, aí eu vou, não dá certo daquele jeito. Eu adiciono ele nos melhores amigos no meu Instagram, e aí mesmo assim ele não reage de outra maneira, sempre aquela coisa meio monossilábica. Aí eu já até inventei aquela desculpinha de, desculpa, eu te mandei essa mensagem errada pra puxar assunto, e tipo assim, não ia. E aí isso, eu perdi a hora de parar. É mais ou menos aquela história, tipo assim, de o não eu já tenho, eu recebo o não. Aí na persistência eu já tenho esses dois não, você fala assim, não, realmente, eu desisti. A teimosia, ela parte do mesmo ponto, mas ela não sabe a hora de parar. E é aquela história, o não eu já tenho, vou atrás da humilhação. Eu passava do timing da persistência e virava teimoso. Porque eu não tinha nenhum sinal de que a pessoa ia melhorar, ou que a pessoa tinha algum possível interesse, por mais que eu mudasse os modos que eu tinha feito, entendeu? Que eu tinha planejado. Então, assim, na persistência, querendo ou não, você vai colhendo alguns resultados, você vai colhendo alguns frutos, antes de atingir o seu objetivo, pra poder saber que você tá tendo um norte, sabe? Pra saber que você tá num caminho certo. E aí, na teimosia, você não recebe nada disso. Você não tem nenhuma resposta boa, positiva ou negativa. Você fica lá batendo a cara, dando murro em ponto de faca à toa. Você fala, eu não já tenho, falta humilhação. Quando você já tem humilhação, você já falta o quê? A inconveniência. Então acho que você tem que ter pelo mal cuidado para não chegar nesse ponto. Estamos num estado de fragilidade que, assim, o ideal é a gente ficar persistente mesmo e na terceira rodada parar. Aí eu sempre tenho essa matemáticazinha, tipo assim, gente, tentei uma vez, 2 vezes, 3 vezes, acabou. Terceira vez foi a minha máxima, assim, e aí a pessoa que lute. Mas geralmente não adianta lutar porque eu já peguei bode já foi instaurado, aí já era mesmo. Eu tenho aqui um áudio da nossa psicóloga do programa, Andressa Crema, o @ dela é Andressa Crema, psicóloga. Oi, Y, tudo bem com você? Quando você fala, não quero me magoar nunca mais, você para de se relacionar. Ou você só sai com pessoas que, de alguma forma, inconscientemente, você sabe que não vão dar certo. Que já deixaram claro que não vão dar certo. Ou você termina o relacionamento antes da pessoa terminar com você. Você inventa qualquer desculpa lá e termina e acaba saindo de uma relação que poderia ser boa por medo de se magoar mesmo. O medo de se magoar, ele é inútil. O que é o medo? O medo é uma emoção que nos protege. Quando você tem medo de se magoar, esse medo está te protegendo, ele está te protegendo ou ele está te paralisando? Ele está te protegendo ou ele está te sabotando? E a autossabotagem também é uma proteção. A gente se sabota para a gente não se colocar em situações que vão fazer a gente perder, se magoar e tal. Por outro lado, a autossabotagem muitas vezes faz a gente se perder, se magoar e tal, porque pode ser que você não tenha se magoado com aquela pessoa que você resolveu terminar antes da relação, dela ficar muito profunda. Mas você se magoa em longo prazo porque você queria uma relação, por exemplo, né? Porque você queria uma relação
e você não se dá a oportunidade. E você já fica com aquele discurso de nada dá certo pra mim. Ninguém me quer. Então você tá se magoando de qualquer forma. Não dá pra evitar a mágoa. Dá pra gente minimizar, dá pra adquirir experiência, maturidade. Mas evitar pode ser mais doloroso, mais sofrido, mais triste do que tentar e se magoar de novo. Então, quanto se colocar nessa situação, nesse ciclo de realmente evitar a mágoa, de fugir da mágoa, não tá te fazendo se magoar. Eu queria muito agradecer a participação dessas duas pessoas maravilhosas, PhDs, em não gostar deles. Queria muito agradecer a Amanda. Muito obrigada pela oportunidade. Gente, não é a primeira vez que eu apareço nesse podcast, é a segunda. Então, quem também quiser conhecer um pouquinho mais da minha trajetória de vida, pode ouvir o episódio do Ranço, tá? Que está disponível em todas as plataformas onde o Controle Y está situado. Então, além de me seguir, vamos ouvir o que eu tenho a dizer no episódio do Ranço e nesse aqui, espalhe pras amigas. Meu arroba é amandescarol. Gente, eu juro que eu não sou louca assim. E eu também queria agradecer muito o Felipe. Oi, gente. Então, eu também, assim como a Amanda, não é a minha primeira vez que eu participo aqui. Eu estava no Admin, que sou romântica. Como vocês devem perceber, eu sou muito romântica, muito tonta, assim. Mas, assim, sou uma pessoa do bem. Pode me seguir também. Fill in the blank. O in é com o número 1. E agradecer o Y, porque, né, sempre aquela coisa, rola aquele estresse, aquele medo, será que eu vou me humilhar? E me humilhei mesmo, mas assim, foi ótimo. Jogamos pro mundo, agora vocês que lutem. E é isso, gente. Eu amo, tipo assim, é super fácil chegar no final, depois que a gente falou tudo, eu falar assim, eu sou super do bem. Tipo assim, a gente tem que se justificar depois do final do podcast, né? Eu não tô louca, gente. Inclusive, tô solteiro. Inclusive, aquele estado, estou solteiro. E é isso, gente. Esse podcast poderia se resumir em 30 segundos. Quando a pessoa quer, ela dá um jeito e relaxa que você já esqueceu outras pessoas. Vai dar tudo certo.